Arrumem suas coisas e se salvem. Essas foram as palavras que minha própria filha sussurrou para mim na frente do meu genro, deslizando um envelope amarelo de papel pardo em minha direção com as mãos trêmulas. Não abra aqui, mãe. Você só tem 24 horas. Arrume suas coisas. Sua voz era quase inaudível, mas seus olhos gritavam algo que eu não conseguia decifrar: terror, urgência, algo que me gelou o sangue enquanto Julian, seu marido, sorria do outro lado da mesa como se nada estivesse acontecendo. Como se aquele envelope não existisse. Como se meu mundo não estivesse prestes a desmoronar. Meu nome é Eleanor. Tenho 69 anos. Eu criei aquela menina. Dei-lhe tudo. E agora ela estava ali na minha frente, tremendo, enquanto o marido cortava o bife com uma calma que me perturbava. Clary desviou o olhar rapidamente, como se não suportasse minha confusão. Coloquei o envelope no bolso do meu suéter bordô, sentindo o papel amassar contra meu peito. 24 horas, para quê? Para sair da minha própria casa? A casa que construí com meu falecido marido ao longo de 40 anos. A casa onde Clary nasceu. Onde comemoramos todos os aniversários, todos os natais, todos os momentos importantes de nossas vidas. Naquela noite, depois do jantar, subi para o meu quarto com as pernas pesadas. Tranquei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. Dentro havia um pequeno pendrive preto, sem identificação, e um bilhete escrito à mão com uma caligrafia apressada e quase legível. Senhora Eleanor, meu nome é Sofia. Trabalhei na sua casa como governanta há 3 meses. Fui demitida depois de ouvir algo que não devia. Por favor, ouça o que está gravado neste dispositivo. Sua vida está em perigo. Não confie em ninguém naquela casa. Você tem 24 horas antes que eles executem o plano. Fuja. Peça ajuda. Você não está louca. Eles querem que todos pensem que você está. Senti o chão se mover sob meus pés. Sofia. Eu me lembrava vagamente de uma garota quieta que Clary havia contratado e demitido em menos de um mês. Clary me disse que a garota roubava, que era difícil, que não valia a pena. Eu nunca questionei. Confiei na minha filha. Sempre confiei. Conectei o pendrive ao meu laptop com dedos desajeitados. A tela acendeu, mostrando 5 arquivos de áudio. O primeiro tinha o título de Amprova 1, Conversa na Cozinha. Eu cliquei. E então ouvi a voz da minha filha, Clara, fria, calculista. Julia, eu já falei com o Dr. Vincent. Ele disse que, com os documentos que lhe entreguei, pode assinar a ordem de internação sem problemas. Mamãe está tendo episódios de confusão. Ela esquece as coisas. Ela fica agressiva. Está tudo documentado. Ninguém vai questionar nada. A voz de Julia respondeu com a mesma calma arrepiante que eu tinha visto no jantar. Perfeito. E o dinheiro? Clary suspirou. Assim que ela for internada, poderemos acessar suas contas. Ela tem mais de 200 mil em investimentos, além da pensão mensal do meu pai, mais esta casa, que vale facilmente $500 mil. Julia, isso muda nossas vidas. Podemos vender tudo, nos mudar para Miami como sempre sonhamos. Ela será bem cuidada no asilo. Ela nem vai saber o que aconteceu. Parei a gravação. Não conseguia respirar. O quarto estava girando. Minha própria filha, minha Clary, o bebê que segurei nos braços, a menina que chorou no meu ombro quando o pai dela morreu há 2 anos, essa mesma menina estava planejando me internar em uma ala psiquiátrica para roubar tudo de mim. Para me fazer desaparecer. Minhas mãos apertaram o mouse com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu precisava continuar ouvindo. Eu precisava saber de tudo. O segundo arquivo era ainda pior. Era Clary falando com alguém ao telefone. Sim, Dr. Vincent. Minha mãe tem apresentado claros sinais de demência senil. Ontem ela deixou o fogão ligado. Anteontem ela não conseguia se lembrar onde tinha colocado as chaves. Ela está desorientada. Às vezes ela me pergunta sobre meu pai como se não soubesse que ele morreu. Precisamos agir rápido antes que ela se machuque ou machuque alguém. Cada palavra era uma mentira perfeitamente construída.
Eu nunca tinha deixado o fogão ligado. Minhas chaves estavam sempre no mesmo lugar. E eu nunca, jamais, perguntei sobre meu marido como se ele ainda estivesse vivo. Eu lamentava sua ausência todos os dias, mas sabia perfeitamente bem que ele havia partido. O terceiro arquivo me destruiu. Era Julian falando com outra pessoa, provavelmente um advogado. Veja bem, a mulher está incapacitada mentalmente. Temos testemunhas, a empregada doméstica, vizinhos, familiares. Todos eles testemunharão que ela perdeu a cabeça. Assim que ela for internada, minha esposa poderá obter uma procuração para administrar seus bens. É um procedimento padrão. A outra voz, masculina e profissional, perguntou: e se ela resistir? Julian deu uma risada seca e sem humor. Ela não vai resistir. Quando se der conta do que está acontecendo, já estará sedada e a caminho do Centro Psiquiátrico São Rafael. Eles têm uma ala especial para pacientes difíceis. Lá, ela pode gritar o quanto quiser. Ninguém vai ouvi-la. Fechei o laptop. Desabei na cama. Chorei em silêncio, mordendo o punho para não fazer barulho. 24 horas. Eu tinha 24 horas antes que viessem me buscar, antes que me drogassem, me arrastassem, me trancassem como um animal, me roubassem o nome, a dignidade, a vida e tudo isso orquestrado pela pessoa em quem eu mais confiava neste mundo. Pelo meu próprio sangue. Ouvi passos no corredor. Pararam em frente à minha porta. Meu coração estava batendo tão forte que achei que eles pudessem ouvir. A maçaneta girou um pouco. Alguém estava testando se eu tinha trancado a porta. Prendi a respiração. Finalmente, os passos se afastaram. Era Clary. Ela estava verificando se eu estava dormindo, se eu estava vulnerável, se era hora de agir. Mas não está noite. Sofia tinha dito 24 horas. Isso significava que o plano era para amanhã. Levantei-me em silêncio. Verifiquei meu celular. Eram 11 da noite. Eu precisava pensar. Precisava de um plano. Eu não podia simplesmente fugir. Precisava de provas. Precisava me proteger legalmente. Precisava de alguém que acreditasse em mim. Pensei nos meus amigos, mas Clary os havia afastado sistematicamente nos últimos meses. Mãe, não saia tanto com a Carol. Você fica muito cansada. Mãe, a Susan enche sua cabeça de fofocas. Mãe, é melhor você ficar em casa. Você está mais segura aqui agora. Tudo fazia sentido. Ela havia me isolado. Eu me tornará prisioneira em minha própria casa sem nem mesmo perceber. Então me lembrei de Arthur. Arthur Morgan, o advogado do meu falecido marido, um homem honesto que cuidou dos nossos assuntos jurídicos por 20 anos. Se alguém podia me ajudar, era ele. Procurei o número dele na minha antiga agenda de endereços de papel. Eu ainda a tinha. Olhei para o relógio. Tarde demais para ligar. Teria que esperar até amanhã cedo. Mas como eu poderia sair de casa sem levantar suspeitas? Clary e Julian vigiavam cada movimento meu. Ouvi os arquivos de áudio novamente. Havia mais 2. A quarta foi devastadora. Clary estava conversando com Isabela, sua prima. Está tudo acertado, Izzy. Amanhã, às 10 horas da manhã, o médico virá com 2 auxiliares. Eles baterão na porta como se fosse uma consulta médica de rotina. Mamãe não suspeitará de nada. Eles aplicarão uma injeção nela, algo leve, para que ela não fique agitada. E só. Em 2 horas, ela estará internada. Até sexta-feira, todos os documentos de transferência de bens estarão assinados. Isabela perguntou com voz hesitante, mas Clary, ela é sua mãe. Isso não te incomoda? A resposta da minha filha foi como uma facada. Mamãe teve a vida dela. Agora é a minha vez. Além disso, ela será melhor cuidada no asilo do que aqui. É o melhor para todos. O quinto e último arquivo era uma conversa entre Julian e o Dr. Vincent, finalizando os detalhes. Doutor, o pagamento é de $10.000, 5.000 agora, 5.000 quando tudo estiver assinado.
Preciso que o senhor declare que a paciente representa um perigo para si mesma, que tentou se machucar, que tem alucinações, o que for preciso para que o juiz aprove a internação involuntária imediata. O médico concordou sem hesitar. Eles eram profissionais, criminosos com diplomas e cargos públicos. Eu não chorei mais. A tristeza se transformou em algo diferente, em clareza, em determinação. Minha filha me subestimou. Ela pensou que eu era uma velha indefesa e confusa, fácil de manipular. Mas ela se esqueceu de algo fundamental. Eu havia sobrevivido à morte do meu marido. Eu havia construído um negócio do zero ao lado dele. Eu havia enfrentado crises, perdas e traições de sócios. Eu não era frágil. Eu era uma sobrevivente. E agora eu tinha que sobreviver à minha própria filha. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na cama, com as costas contra a parede, encarando a porta trancada. Cada ruído me fazia pular, cada rangido da madeira, cada passo distante. Refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 6 meses e que eu, estupidamente, ignorei. Os sinais estavam todos lá. Mas eu estava cega, cega pelo amor materno, cega pela confiança, cega por aquela fé inabalável que uma mãe tem em seu filho. Lembrei-me de quando Clary começou a sugerir que eu estava me esquecendo das coisas. Mãe, você me disse ontem que ia ao mercado e não foi. Você acabou dormindo. Não me lembro de ter dito isso. Mãe, você deixou as chaves na porta da frente a noite toda. Qualquer um poderia ter entrado. Impossível. Eu sempre guardo minhas chaves na mesma gaveta perto da entrada. Mãe, você colocou sal no café em vez de açúcar. Você nem percebeu até provar. Isso também não tinha acontecido. Mas sempre que eu tentava me defender, Clary me olhava com aquela expressão de doce preocupação, tocando meu braço delicadamente. É normal, mãe. A idade chega para todos nós. Não se preocupe. Estou aqui para cuidar de você. Agora eu entendi. Cada falso incidente era mais um tijolo na construção da minha suposta demência. Cada mentira repetida na frente de vizinhos, conhecidos, qualquer um que quisesse ouvir, criava uma narrativa. A pobre Eleanor está perdendo a cabeça. Que pena. Ainda bem que a Clara está lá para cuidar dela. Ninguém questionaria nada quando chegasse a hora de me internarem. Todos diriam que era inevitável. Ela não estava bem. É o melhor para ela. Lembrei-me também de como Clary havia cancelado minhas consultas com o Dr. Roberts, meu médico de família há 15 anos. Mãe, o Dr. Roberts está ficando muito velho. Encontrei um novo para você, mais atualizado. Dr. Vincent. Ele é excelente. Fui a uma consulta com Vincent, um homem na casa dos 40, excessivamente amigável, com um interesse exagerado em me fazer perguntas sobre minha memória, meu humor, minha rotina. Ele me deixou desconfortável. Disse a Clary que preferia voltar ao Dr. Roberts. Ela insistiu. Mãe, o Vincent tem equipamentos modernos. Ele consegue fazer diagnósticos completos. Confie em mim. Agora eu sabia por quê. Vincent fazia parte do plano, o médico corrupto disposto a assinar qualquer documento por $10.000. E Julian, que sempre foi tão gentil comigo. Gentil demais. Eleanor, eu te amo como se fosse minha própria mãe. Você sabe que pode contar comigo para tudo. Ele me trazia chá à noite. Insistia para que eu tomasse minhas vitaminas. Eu as tomava sem suspeitar de nada. Agora eu me perguntava se havia algo mais naqueles comprimidos, algo para me deixar sonolento, algo para turvar minha mente, algo para me fazer parecer genuinamente confuso na frente das visitas. Olhei para o relógio. 5 horas da manhã. Em 5 horas, o Dr. Vincent chegaria com seus enfermeiros, batendo na porta, sorrindo, me enganando, me aplicando injeções e me arrastando para longe. Eu precisava sair desta casa antes das 10 horas. Mas como? Clara e Julia acordavam às 7 horas. Eles monitoravam cada movimento meu. Se eu tentasse sair mais cedo, eles me impediam. Inventavam alguma desculpa. Mãe, aonde você vai tão cedo? Você está confusa. Volte para a cama. Descanse. Então me ocorreu.
Às quartas-feiras, durante anos, eu ia dar um passeio no parque às 6h30 da manhã. Era minha rotina. Clary sabia disso. Talvez, só talvez, se eu agisse com total normalidade, eles me deixariam ir embora. Afinal, o plano era para as 10h, 3h30. Tempo suficiente para chegar ao escritório de Arthur. Tempo suficiente para conseguir ajuda. Tempo suficiente para salvar minha vida. Me vesti com cuidado, calças marrons confortáveis, uma blusa branca, um suéter cinza, tênis, a roupa que sempre uso para caminhar. Coloquei o pendrive no bolso interno da minha bolsa. Também levei cópias impressas de documentos importantes, a escritura da casa, extratos bancários, meu RG e o testamento do meu marido. Se eu fosse contestar isso judicialmente, precisaria de provas de tudo. Precisaria demonstrar que era o legítimo proprietário dos meus bens, que estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais e que se tratava de uma fraude. Às 6h20 desci as escadas, tentando caminhar naturalmente. Meu coração estava acelerado, mas mantive a expressão calma. Clary estava na cozinha preparando café. Ela olhou para mim, surpresa. Mãe, o que você está fazendo acordada tão cedo? Eu sorri para ela. Vou dar meu passeio no parque, querida. Como sempre. Está um dia lindo. Ela trocou um olhar rápido com Julian, que estava sentado à mesa lendo o jornal. Ele acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Clary olhou para mim. Tudo bem, mãe, mas não demore. Você tem consulta com o Dr. Vincent às 10 hoje. É importante. Não se esqueça. Um compromisso. Que ironia. Assenti timidamente. Claro, querida. Não vou esquecer. Volto em 1 hora. Saí pela porta da frente, sentindo os olhares deles nas minhas costas. Caminhei lentamente pela calçada. Respirei fundo. 1 quarteirão. 2 quarteirões. 3 quarteirões. Quando já estava suficientemente longe, peguei meu celular e chamei um táxi. Minha voz estava trêmula. Por favor, preciso de uma carona da esquina da Liberty Avenue com a Maple Street. É urgente. O atendente me disse que um deles chegaria em 10 minutos. 10 minutos intermináveis durante os quais olhei por cima do ombro a cada 5 segundos, esperando ver Julian correndo atrás de mim. O táxi chegou. Um senhor de idade com bigode grisalho abriu a porta para mim. Bom dia, senhora. Para onde vamos? Dei-lhe o endereço do escritório de Arthur Morgan no centro da cidade. Nos afastamos. Olhei pela janela traseira. Ninguém nos seguia. Ainda não. Respirei com dificuldade. Minhas mãos tremiam tanto que precisei sentar sobre elas. O motorista me observava pelo retrovisor. A senhora está bem? Parece pálida. Forcei um sorriso. Estou bem. Só um pouco cansada. Obrigada. Chegamos ao escritório de Arthur às 7h menos 1/4. Paguei o motorista com uma nota de $20. Fique com o troco. Obrigado. Subi até o 3º andar de elevador. O corredor estava vazio muito cedo. Os escritórios ainda não estavam abertos. Sentei-me no chão em frente à porta de vidro onde se lia Arthur Morgan, advogado, direito civil e de família. Esperei. Cada minuto parecia 1 hora. Cada ruído me fazia sobressaltar. Imaginei Clary descobrindo que eu não tinha voltado do parque. Imaginei seu pânico, sua fúria, suas ligações frenéticas para o meu celular. Peguei meu celular, 12 chamadas perdidas, 20 mensagens de texto. Mãe, onde você está? Mãe, me responda. Mãe, estamos preocupados. Mãe, volte para casa. Mãe, por favor. Eu desliguei. Às 8h30, ouvi passos no corredor. Um homem na casa dos 60, terno cinza escuro, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, uma pasta de couro na mão. Arthur. Ele me viu sentada no chão e franziu a testa, confuso. Eleanor? Senhora Eleanor, o que a senhora está fazendo aqui? O que aconteceu?
Levantei-me com dificuldade. Minhas pernas doíam. Arthur, preciso da sua ajuda. Minha vida está em perigo. Minha filha está tentando me internar em um hospital psiquiátrico para me roubar. Eu tenho provas. Por favor, você precisa me ouvir. Não tenho muito tempo. Arthur olhou para mim atentamente, procurando sinais de loucura, talvez, ou confusão. Mas ele viu algo mais. Ele viu medo verdadeiro. Ele viu desespero genuíno. Ele destrancou a porta do escritório. Entre, Eleanor. Conte-me tudo. Entramos. Ele trancou a porta atrás de nós. Sentei-me em frente à sua escrivaninha de madeira escura. Com as mãos trêmulas, tirei o pendrive da minha bolsa. Você precisa ouvir isso. Está tudo gravado, as conversas, todo o plano, os nomes, as datas, tudo. Arthur conectou o pendrive ao computador. Ouvimos os 5 arquivos de áudio em silêncio sepulcral. Observei sua expressão mudar, do ceticismo à surpresa, da surpresa à indignação, da indignação à fúria contida. Quando terminou de analisar o último arquivo, recostou-se na cadeira e tirou os óculos. Limpou-os lentamente. Finalmente, ele falou: Eleanor, isto é crime. É conspiração para cometer fraude, conspiração para cometer sequestro e cárcere privado, falsificação de documentos médicos e suborno de um profissional da saúde. Sua filha e seu genro podem pegar anos de prisão. Senti alívio e terror ao mesmo tempo. Arthur, eles vêm me buscar às 10 da manhã. Devem estar me procurando agora. Não posso voltar para aquela casa. O que eu faço? Para onde eu vou? Arthur se levantou. Primeiro, vamos fazer algumas coisas. Primeiro, vamos imediatamente a um psiquiatra independente, alguém que eu conheço e em quem confio, o Dr. Benjamin Cole. Ele vai avaliá-lo e atestar por escrito que você está em perfeito juízo. Isso destrói toda a narrativa dele sobre demência. Segundo, vamos registrar uma queixa formal no Ministério Público com essas gravações como prova. Terceiro, vamos solicitar uma ordem de restrição contra sua filha e seu genro. E quarto, vamos retomar o controle total de seus bens com um documento autenticado que impede qualquer transferência sem sua autorização expressa. Você concorda? Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Obrigado, Arthur. Obrigado. Ele colocou a mão no meu ombro. Seu marido foi meu amigo por 20 anos, Eleanor. Ele me pediu para cuidar de você caso algo lhe acontecesse. Eu não o decepcionarei. Vamos impedir que isso aconteça. Você tem a minha palavra. Saímos do escritório de Arthur como 2 soldados indo para a guerra. Ele fez várias ligações do carro enquanto dirigia em direção ao consultório do Dr. Benjamin Cole. Bem, é Arthur Morgan. Preciso de um favor urgente. Tenho um cliente que precisa de uma avaliação psiquiátrica imediata. É uma emergência legal. Você pode nos atender agora? Sim, já estamos a caminho. Obrigado. Ele desligou e olhou para mim. O Dr. Cole é um dos psiquiatras mais respeitados da cidade. Seu depoimento tem peso para qualquer juiz. Ninguém poderá questionar seu diagnóstico. Chegamos ao moderno prédio médico na zona norte da cidade. Subimos até o 5º andar. O escritório era espaçoso, cheio de luz natural, com paredes cor creme e diplomas emoldurados por toda parte. O Dr. Cole era um homem na casa dos 50 anos, com uma barba curta grisalha e um olhar gentil, porém penetrante. Senhora Eleanor, por favor, sente-se. Arthur explicou brevemente a situação. Vou lhe fazer algumas perguntas padrão e realizar algumas avaliações. Por favor, responda com calma e sinceridade. Não há respostas certas ou erradas. Só preciso entender seu estado mental atual. Durante 2 horas ele me testou, perguntas sobre memória, tempo e lugar, raciocínio lógico e estado emocional. Que dia é hoje? Quarta-feira, 4 de novembro. Em que cidade estamos? Quem é o atual presidente? Respondi sem hesitar. Diga-me o que você comeu no café da manhã hoje. Não tomei café da manhã. Saí de casa antes do amanhecer,
fugindo da minha filha, que quer me internar em um hospital psiquiátrico para roubar meus pertences. Ele não hesitou. Anotou algo em seu caderno. Por que você acha que sua filha quer fazer isso? Porque tenho gravações dela e do marido planejando me internar à força com documentos falsos para ficarem com a minha herança. Meu marido faleceu há 2 anos e deixou propriedades e investimentos avaliados em mais de US$ 700 mil. Minha filha quer tudo. O Dr. Cole ouviu atentamente. Ele me pediu para repetir sequências de números, resolver problemas matemáticos simples e contar minha história de vida desde a infância. Contei-lhe sobre meu casamento, sobre como construímos um pequeno negócio de importação que cresceu ao longo dos anos, sobre ter enviado Claire para a faculdade, sobre como meu marido morreu de um ataque cardíaco súbito enquanto dormia, sobre como Claire se casou com Julian 6 meses após o funeral, sobre como a princípio tudo parecia normal, mas depois começaram os comentários estranhos sobre minha memória, meu comportamento, minha saúde mental. Quando terminou, o Dr. Cole tirou os óculos e olhou diretamente para mim. Senhora Eleanor, a senhora não apresenta nenhum sinal de demência, declínio cognitivo ou qualquer doença mental. Sua memória é excelente. Sua orientação é perfeita. Seu raciocínio lógico está intacto. Sua resposta emocional é completamente apropriada, considerando as circunstâncias extremas que a senhora está vivenciando. Aliás, sua lucidez é notável. O que a senhora descreve é um caso claro de gaslighting, uma forma de abuso psicológico em que o agressor manipula a vítima, levando-a a duvidar da própria sanidade. Vou emitir um laudo psiquiátrico completo atestando sua plena capacidade mental. Este documento tem validade legal e pode ser utilizado em qualquer tribunal. Chorei novamente, mas desta vez de alívio. Obrigada, doutor. Obrigada. O senhor não imagina o que significa ouvir isso. Durante meses, me fizeram acreditar que eu estava enlouquecendo, que eu era errada. Ele balançou a cabeça. A senhora não está errada. A senhora foi vítima de um crime e fico feliz que tenha tido a coragem de escapar e buscar ajuda. Muitas pessoas em sua situação não sobrevivem. Saímos do consultório com um laudo psiquiátrico em mãos. Arthur leu enquanto caminhávamos até o carro. Perfeito. É exatamente o que precisávamos. Agora vamos direto ao gabinete do promotor. Tenho um contato na divisão de crimes financeiros, agente Maya Jackson. Ela é incorruptível e eficiente. Ela registrará sua denúncia. Entramos no carro. Arthur dirigiu rápido, mas com segurança. Verifiquei meu celular, eu o tinha ligado por um instante, 43 chamadas perdidas, 52 mensagens. As últimas já não eram mais agradáveis. Mãe, onde diabos você está? Mãe, isso é ridículo. Mãe, se você não voltar, vamos ter que chamar a polícia. Mãe, você nos deixou muito preocupados. Isso não é normal. Veja, você não está bem. Mostrei as mensagens para Arthur. Ele bufou. Clássico. Agora estão tentando fazer você parecer desorientada. Se você aparecesse sozinha em uma delegacia dizendo que sua filha quer te prender, sem provas, você pareceria uma velha confusa. É por isso que sua filha te deu aquele envelope. Afinal, alguém naquela casa tem consciência. Pensei em Sofia, a governanta demitida, uma jovem corajosa que arriscou muito para me avisar. Algum dia terei que agradecê-la pessoalmente. Chegamos ao prédio do promotor às 11h30 da manhã, 1h30 havia se passado desde que o Dr. Vincent e seus auxiliares deveriam chegar à minha casa. Imaginei a cena, Claire abrindo a porta com uma expressão fingida de preocupação. Oh, doutor, ainda bem que o senhor está aqui. Minha mãe saiu para caminhar esta manhã e não voltou. Estamos muito preocupados. Acho que ela está desorientada. O Dr. Vincent entrou, ficamos esperando, Julia me ligava sem parar. A ansiedade aumentava. O plano desmoronava. Arthur me levou diretamente ao 3º andar. Ele bateu na porta de um escritório onde estava escrito Agente Maya Jackson, Divisão de Crimes Financeiros. Fomos recebidos por uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelo preto curto, terno cinza e expressão séria. Arthur, que surpresa! O que te traz aqui? Ele fez um gesto na minha direção. Maya,
Gostaria de apresentar a senhora Eleanor Martinez. Ela está aqui para registrar uma queixa por tentativa de fraude, conspiração para cometer cárcere privado e falsificação. Temos provas em áudio. Temos um laudo psiquiátrico. E não temos muito tempo antes que os autores do crime percebam que o plano falhou e tentem destruir as provas. A agente Jackson olhou para nós duas. Levantou-se. Sentem-se. Contei-me tudo desde o início. Não omitam nenhum detalhe. Durante a hora seguinte, contei-lhe toda a história. Mostrei-lhe as gravações. Entreguei-lhe o relatório do Dr. Cole. Mostrei-lhe as mensagens de texto da Clary. Expliquei como me isolaram socialmente, como construíram uma narrativa falsa de demência, como subornaram um médico, como planeavam drogar-me e interná-la hoje, às 10 horas da manhã. A agente Jackson ouvia atentamente, tomando notas. Sua expressão endurecia a cada detalhe. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira e expirou lentamente. Senhora Eleanor, o que a senhora descreve configura vários crimes graves: conspiração para cometer fraude, tentativa de sequestro, falsificação, suborno e abuso financeiro contra idosos. Estamos falando de penas que podem chegar a 15 anos de prisão. A senhora está disposta a processar sua filha e seu genro? A pergunta me atingiu como um soco. Eu estaria disposta a mandar minha própria filha para a cadeia? Minha filhinha, o bebê que eu segurei nos braços, a menina que ensinei a andar? Mas aí me lembrei da voz dela nas gravações, fria, calculista, implacável. Mamãe teve a vida dela. Agora é a minha vez. Aquela não era minha filha. Ou talvez fosse, e eu simplesmente nunca a tivesse conhecido de verdade. Olhei o agente Jackson diretamente nos olhos. Sim, sou eu. Quero que lhes paguem pelo que tentaram fazer comigo. A agente Jackson começou a trabalhar imediatamente. Ela fez cópias de todos os arquivos de áudio. Escaneou o relatório do Dr. Cole. Fotografou as mensagens de texto no meu celular. Transcreveu minha declaração formal palavra por palavra, digitando-a rapidamente em seu computador. Enquanto isso, Arthur fazia ligações, contatando um tabelião para garantir legalmente a segurança das minhas propriedades, conversando com colegas da área jurídica para preparar uma defesa. Tudo estava acontecendo tão rápido que eu mal conseguia processar. Senhora Eleanor, preciso dos nomes completos de todos os envolvidos. A agente Jackson tinha um formulário oficial à sua frente. Clary Martinez OOA, minha filha. Julian OOA, meu genro. Dr. Vincent, não sei o primeiro nome dele, o psiquiatra corrupto. E a governanta que me alertou se chama Sofia, mas não me lembro do sobrenome dela. Clary a demitiu há 3 meses. O agente anotou tudo. Vamos localizar aquela governanta. O depoimento dela pode ser crucial. Também vamos investigar esse Dr. Vincent. Se ele fez isso com você, provavelmente fez com outros pacientes. Esses criminosos raramente agem apenas uma vez. Arthur interrompeu. Maia, precisamos agir hoje. Se esperarmos, Clara e Julia vão perceber que Eleanor está de olho neles. Eles vão destruir as provas. Vão fugir. Vão transferir dinheiro para contas offshore. Precisamos congelar os bens deles e prendê-los antes que seja tarde demais. O agente Jackson assentiu. Concordo. Vou solicitar um mandado de prisão de emergência. Também vou solicitar o bloqueio imediato das contas bancárias de Clara e Julia. E enviarei policiais à casa da senhora Eleanor para apreender quaisquer provas físicas que possam existir, documentos falsos, receitas médicas fraudulentas, qualquer coisa. Meu celular vibrou novamente. Era Clary. Decidi responder. O agente Jackson fez um gesto para que eu colocasse no viva voz. Mãe, meu Deus, onde você está? Estamos desesperados. Ligamos para hospitais, para a polícia, para todos os lugares. Por favor, diga que você está bem. Sua voz soava doce, preocupada, atuação perfeita. Respondi calmamente, estou bem, Clary. Estou em um lugar seguro. Houve um longo silêncio. Então, seu tom mudou sutilmente. Mãe, você precisa voltar para casa. Você tem uma consulta com o Dr. Vincent. É importante.
Ele está esperando por você. Você não pode simplesmente cancelar assim. O agente Jackson fez um gesto para que eu continuasse falando. Eu não vou voltar, Clary. E não vou ver o Dr. Vincent. Eu sei de tudo. Ouvi as gravações. Sei que você planeja me internar. Sei que você quer me roubar. Acabou. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Eu conseguia imaginar o rosto dela, o pânico, a mente trabalhando freneticamente, buscando uma saída. Finalmente ela falou, e agora sua voz era dura. A máscara havia caído. Quem anda enchendo sua cabeça com essas ideias? Mãe, você está paranoica. Você está doente. É por isso que você precisa de ajuda profissional. Ninguém quer roubar de você. Nós só queremos o melhor para você. Arthur fez um sinal para que eu desligasse a chamada. Eu desliguei. O agente Jackson sorriu de forma sombria. Perfeito. Essa ligação confirma que eles sabem que você descobriu o plano. A reação dela diz tudo. Agora tenho justificativa para agir imediatamente. Ela saiu para solicitar os mandados de prisão. Arthur pegou minha mão. Eleanor, você precisa ficar em um lugar seguro até que isso se resolva. Você não pode voltar para casa. Conheço um hotel discreto onde você pode ficar. Eu vou com você. Nós vamos protegê-la até que Clary e Julia estejam sob custódia. Assenti com a cabeça. Não tinha mais forças para argumentar. Estava exausta, devastada física e emocionalmente. Saímos do prédio do promotor público por volta das 15 horas. Arthur me levou a um pequeno hotel em uma parte tranquila da cidade. Ele registrou um quarto em seu nome por segurança. Senhora Eleanor, descanse um pouco. Coma alguma coisa. Vou cuidar de alguns assuntos legais. Amanhã de manhã iremos ao cartório para proteger todas as suas propriedades. Agente Jackson me ligará quando tiver notícias sobre os mandados de prisão. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Fui deixada sozinha no quarto do hotel. Era simples, mas limpo, uma cama com uma colcha bege, uma pequena televisão e um banheiro com azulejos brancos. Sentei-me na cama sem nem tirar os sapatos. Olhei para o celular. Mais mensagens de Clary, agora ameaçadoras. Mãe, isso é um erro. Você vai nos arruinar. Pense na sua neta. Pense na família. Vocês não podem fazer isso conosco. O que os vizinhos vão dizer? O que todos vão pensar? Apaguei as mensagens sem responder. Não havia mais nada a dizer. Tentei dormir, mas não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Clary quando criança, 5 anos, rindo enquanto eu a empurrava no balanço do parque, 10 anos, chorando em meus braços quando machucou o joelho, 15 anos, me abraçando forte quando eu lhe dizia que tinha orgulho dela, 22 anos, se formando na faculdade em administração, eu aplaudindo das arquibancadas, 25 anos, no dia do seu casamento com Julia, eu chorando de felicidade enquanto a via caminhar até o altar em seu vestido cor de marfim. Onde estava o sinal? Em que momento minha filha se transformou nisso? O telefone tocou. Era o agente Jackson. Senhora Eleanor, tenho notícias. O juiz aprovou os mandados de prisão para Clary Martinez OA e Julian OA. Ele também aprovou um mandado de busca para sua casa. Amanhã, às 7 horas da manhã, executaremos os 2 mandados simultaneamente. Uma equipe prenderá sua filha e seu genro. Outra equipe fará uma busca na casa em busca de provas. Quero que a senhora esteja presente durante a busca. Sua presença é importante do ponto de vista legal. O Sr. Morgan pode acompanhá-la. Chegue à sua casa às 7 horas em ponto, não antes. Precisamos do elemento surpresa. Eu desliguei. 7 horas da manhã. Em menos de 16 horas, eu veria minha filha algemada, presa e formalmente acusada de conspiração criminosa. Uma parte de mim ainda não conseguia acreditar. Outra parte de mim, a parte que tinha ouvido aquelas gravações, sabia que era necessário, que era justo, que era a única maneira de impedi-la antes que ela destruísse mais vidas. Porque se ela fez isso comigo, com a própria mãe dela, o que faria com outras pessoas?
Com a futura sogra, caso Julian tivesse família. Com qualquer um que se interpusesse entre ela e o dinheiro e o poder. Finalmente me levantei e tomei um banho. A água quente ajudou a relaxar meus músculos tensos. Vesti o pijama que Arthur teve a gentileza de comprar para mim em uma loja próxima. Pedi serviço de quarto, sopa de legumes e torradas. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. Liguei a televisão para me distrair, mas não consegui me concentrar. Todos os canais exibiam programas vazios, sitcoms sem graça, notícias deprimentes. Desliguei tudo. Pensei no meu marido, em quanta falta ele me fazia, em como ele teria lidado com essa situação. Provavelmente ele teria percebido os sinais antes de mim. Ele sempre foi mais desconfiado, mais cauteloso com as pessoas. Eu era quem sempre via o melhor em todos, quem dava segundas chances, quem acreditava na bondade humana. Essa ingenuidade quase me custou a liberdade. Quase me custou tudo. Meu marido me protegeu em vida. E agora, de alguma forma, ele me protegeu também na morte, porque escolheu Arthur como seu advogado. Um homem honesto que não hesitou em me ajudar, que não questionou minha sanidade, que acreditou em mim desde o primeiro momento. O telefone vibrou uma última vez. Outra mensagem, mas desta vez não era de Clary. Era de um número desconhecido. Senhora Eleanor, aqui é Sofia Ruiz, a governanta que trabalhava na sua casa. Fico muito feliz em saber que a senhora está bem. O agente Jackson entrou em contato comigo. Vou testemunhar sobre tudo que ouvi enquanto trabalhava lá. Sua filha e seu genro vão pagar pelo que tentaram fazer com a senhora. A senhora não merecia isso. Ninguém merece. Cuide-se. Li a mensagem 3 vezes. Aquela garota corajosa, aquela desconhecida que arriscou o emprego, a segurança, talvez até a vida, para me avisar. Respondi, obrigada, Sofia. Obrigada por me salvar. Nunca me esquecerei do que você fez por mim. Finalmente, deitei-me por volta da meia-noite. Amanhã seria o dia mais difícil da minha vida. Eu veria minha filha ser presa. Veria minha casa revistada como cena de crime. Eu encararia a realidade completa desse pesadelo. Mas pelo menos eu estaria vivo. Pelo menos eu seria livre. Pelo menos eu teria a chance de reconstruir o que restasse da minha vida. Acordei às 5 da manhã sem precisar de despertador. Na verdade, eu não tinha dormido, apenas fechava os olhos por breves intervalos, acordando a cada vez com o coração acelerado, revivendo fragmentos das gravações em minha mente. A voz de Clary dizendo, mamãe teve a vida dela. Agora é a minha vez. Essa frase me assombrou como um fantasma. Eu me levantei. Vesti-me com as mesmas roupas do dia anterior. Não tinha mais nada. Às 17h45, Arthur bateu à porta. Trouxe café e doces. Bom dia, Eleanor. Como você dormiu? Eu menti. Tudo bem. Obrigada pelo café da manhã. Ele não acreditou em mim, mas não disse nada. Chegamos à minha casa às 7h menos 5. Havia 3 carros da polícia descaracterizados estacionados discretamente a uma rua de distância. O agente Jackson estava lá com outros 4 agentes, 2 homens e 2 mulheres, todos vestindo coletes táticos com os dizeres "A polícia" e "A promotoria". Bom dia, senhora Eleanor. A senhora está pronta? Assenti com a cabeça, embora não tivesse certeza se estava mesmo. O agente Jackson explicou o procedimento. Vamos bater na porta. Quando abrirem, nos identificaremos e apresentaremos os mandados judiciais. Prenderemos Clary Martinez OOA e Julian OOA. Em seguida, faremos uma busca completa no local. Vocês podem entrar conosco, mas fiquem perto de mim o tempo todo. Se encontrarem algo relevante, não toquem, apenas me mostrem. Entendido? Sim, entendido. Caminhamos em direção à minha casa, a casa onde morei por 40 anos, a casa onde criei minha filha, a casa que agora parecia território inimigo. O agente Jackson tocou a campainha 1, 2 vezes. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu. Era Julian. Ele estava de pijama, despenteado, com os olhos inchados.
Ele nos viu e sua expressão mudou instantaneamente de confusão para terror. O quê? O que é isso? A agente Jackson mostrou seu distintivo e os mandados. Julian OOA, tem um mandado de prisão contra você pelos crimes de conspiração para cometer fraude, falsificação e tentativa de sequestro. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá e será usado contra você em um tribunal. Julian recuou. Não, não, e isso é um engano. Eu não fiz nada. É ela, é a Eleanor. Ela é louca. Ela inventou tudo isso. Os agentes entraram. Algemaram-no. Ele resistiu. Clary. Clary, ligue para um advogado. Ligue para o seu tio. Faça alguma coisa. Clary apareceu no topo da escada. Ela vestia um robe de seda verde. Ao ver a cena, paralisou. Nossos olhares se encontraram. Por um segundo, vi algo em seus olhos, medo, surpresa, mas também algo mais sombrio. Ódio. Puro ódio direcionado a mim. Clary Martinez OOA, desça imediatamente. Tenho um mandado de prisão contra você. O agente Jackson, acompanhado por uma policial, subiu as escadas. Clary não se mexeu. Mãe. Mãe, como você pôde? Como você pôde fazer isso comigo? Eu sou sua filha, sua única filha. Eu te dei tudo. Eu cuidei de você. E é assim que você me retribui? Chamando a polícia? Inventando mentiras? Arruinando a minha vida? Sua voz estava embargada, mas não havia lágrimas, apenas raiva. Raiva que vinha se acumulando há sabe-se lá quanto tempo. Eu não inventei nada, Clary. Eu tenho as gravações, sua voz planejando me internar à força, planejando me roubar, planejando me destruir. Ela riu, uma risada amarga e horrível. Te destruir? Por favor, mãe. Você já estava destruída. Desde que o papai morreu, você não faz nada além de chorar e reclamar. Vivendo no passado, agarrada às lembranças. Esta casa, esta vizinhança, tudo está estagnado. Eu merecia mais. Julian e eu merecíamos mais. Trabalhamos duro. Fizemos sacrifícios. E você fica aí sentada em cima de uma fortuna que nem usa, que nem aproveita. Só acumulando dinheiro como uma velha amargurada e mesquinha. Os policiais a algemaram. Ela não resistiu fisicamente, mas continuou falando e gritando. Você sabe o quanto foi difícil fingir que te amava durante todos esses meses? O quanto foi difícil sorrir para você, preparar comida para você? Ouvir suas histórias chatas repetidas vezes? Eu fiz isso pelo dinheiro, pelo nosso futuro. Porque papai deixou tudo para você e nada para mim. Nada além de uma miserável mesada de $2.000 por mês, enquanto você tem 700 mil no banco sem render nada. É injusto. É egoísta. Eu só estava recuperando o que era meu. Eles a trouxeram escada abaixo. Ela passou bem perto de mim. Parou. Olhou para mim com desprezo. Espero que esteja feliz, mãe. Você acabou de mandar sua própria filha para a cadeia. Você vai morrer sozinha, completamente sozinha. Ninguém estará ao seu lado. Ninguém vai chorar por você. Você vai apodrecer nesta casa vazia, cercada pelo seu precioso dinheiro que você tanto protege. E quando você morrer, o governo vai levar tudo porque você não tem mais família. Você não tem ninguém. Você me destruiu, mas destruiu a si mesma também. Os agentes a levaram embora, ela e Julia. Colocaram-nos em viaturas separadas. Eu os vi partir pela rua. Minha filha, algemada, como uma criminosa comum, que era o que ela era. Uma criminosa. Uma mulher capaz de trair a própria mãe por dinheiro, por ganância, por ambição vazia. Minhas pernas estavam tremendo. Arthur segurou meu braço. Eleanor, respire. Está tudo bem. Acabou. Mas não tinha acabado. Estava apenas começando. Entramos na casa. Os agentes começaram a busca. Eles revistaram cada cômodo metodicamente.
No escritório de Clary, encontraram uma pasta com a etiqueta Mamãe, documentos médicos. Dentro dela, havia relatórios falsos assinados pelo Dr. Vincent, avaliações fabricadas, diagnósticos de demência grave, recomendações para internação imediata. Tudo falsificado. Tudo datado dos últimos 6 meses. O agente Jackson fotografou cada página. Esta é uma prova irrefutável. O Dr. Vincent também vai ser condenado. Na gaveta da escrivaninha de Julia, encontraram contratos preliminares de venda da minha casa. Eles já tinham um comprador, uma imobiliária disposta a pagar $450 mil. O contrato estava quase pronto. Só faltava a minha assinatura, ou melhor, a falsificação da minha assinatura depois que eu fosse internado e declarado legalmente incapaz. Eles também encontraram meus extratos bancários, dos quais eu não me lembrava de ter compartilhado. Eles os obtiveram ilegalmente, provavelmente subornando alguém no banco, ou talvez Clary tivesse acesso ao meu e-mail sem meu conhecimento. No quarto que fora meu, encontraram algo ainda mais perturbador, uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Dentro havia frascos de comprimidos, sedativos, ansiolíticos, soníferos, todos com meu nome no rótulo. Mas eu nunca havia tomado esses medicamentos. Nunca me foram prescritos. O agente Jackson examinou as garrafas. Essas são substâncias controladas. Aposto que o Dr. Vincent as prescreveu de forma fraudulenta. É provável que Clary as estivesse misturando na sua comida ou bebida para te deixar sonolento, para que você parecesse genuinamente confuso e desorientado. Senti náuseas. Quantas vezes me senti estranhamente cansado depois do jantar? Quantas vezes tive dificuldade de concentração sem motivo aparente? Quantas vezes Clary preparou um chá relaxante para mim antes de dormir? Ela estava me drogando, lenta e sistematicamente, construindo a ilusão de demência tanto com substâncias químicas quanto com mentiras. Foi monstruoso. Foi calculado. Foi maligno. A busca durou 3 horas. Confiscaram computadores, celulares, documentos, medicamentos, tudo. A casa ficou uma bagunça, gavetas abertas, armários revirados, papéis por toda parte. Mas já não importava. Não era minha casa. Era a cena de um crime. A agente Jackson fechou seu caderno. Senhora Eleanor, temos provas mais do que suficientes. Sua filha e seu genro enfrentarão acusações graves. O Dr. Vincent será preso nas próximas horas. Também estamos investigando o advogado que preparou os contratos de venda fraudulentos. Essa rede criminosa é maior do que pensávamos inicialmente. Todos eles pagarão por isso. Sentei-me no sofá da sala de estar, o mesmo sofá onde Clary costumava sentar comigo para assistir filmes quando era pequena, onde comemorávamos seus aniversários, onde meu marido lia o jornal todos os domingos. Agora tudo estava contaminado. Cada canto desta casa guardava memórias envenenadas. Arthur sentou-se ao meu lado. Eleanor, você não pode ficar aqui. Esta casa não é mais um lugar seguro para você emocionalmente. Você precisa de um novo lugar, um espaço sem essas lembranças. Tenho uma amiga que aluga apartamentos mobiliados. Podemos visitar um hoje, se você quiser. Você só precisa levar o essencial. Podemos organizar o resto depois. Olhei em volta. 40 anos de vida entre estas paredes. Fotografias de Clary em todas as prateleiras. Seu retrato de formatura. Sua foto de casamento. Tudo mentira. Tudo uma máscara. Você tem razão. Não posso ficar aqui. Vamos embora. Subi para o meu quarto e arrumei uma mala, roupas, documentos pessoais, fotografias do meu marido, joias que ele me dera. Ignorei tudo que tinha a ver com Clary, os presentes, as cartas, os desenhos da infância que eu guardava como tesouros. Não significavam mais nada. Eram relíquias de uma pessoa que nunca existiu de verdade, ou que deixou de existir em algum momento que eu não conseguia identificar. Desci com a mala. A agente Jackson ainda estava na sala de estar, supervisionando seus agentes enquanto eles terminavam de documentar tudo. Senhora Eleanor, preciso que a senhora assine aqui, confirmando que autorizou esta busca e que as provas foram recolhidas na sua presença. Assinei sem nem mesmo ler. Arthur me levou para ver o apartamento.
Ficava em um prédio moderno, a uns 20 minutos do centro, terceiro andar, 2 quartos, sala de estar-jantar, cozinha equipada e uma pequena varanda com vista para um parque. Era luminoso, limpo, impessoal, perfeito. Gostei. Quero alugar este lugar. A dona da casa, uma senhora gentil de uns 50 anos chamada Marta, sorriu. Excelente. Posso ter o contrato de arrendamento pronto amanhã. São $1.200 por mês mais o depósito. Arthur pegou seu talão de cheques. Eu cuido do primeiro mês e do depósito. Eleanor, você pode me pagar depois, quando tiver acesso total às suas contas. Não, Arthur. Você já fez demais. Ele balançou a cabeça negativamente. Seu marido era meu amigo. Isso é o mínimo que posso fazer. Mudei-me naquela mesma tarde. Arthur me ajudou a carregar a mala. Ele trouxe mantimentos básicos do supermercado, café, pão, leite, frutas, enlatados. Ele também comprou lençóis, toalhas e produtos de higiene pessoal novos. Ele estava agindo como o filho que eu nunca tive, como a família que eu pensava ter, mas que acabou sendo uma ilusão. Obrigado, Arthur. De verdade, muito obrigado por tudo. Não sei como poderei te retribuir. Ele colocou a mão no meu ombro. Você não me deve nada. Só me prometa que vai cuidar de si mesma, que vai superar isso, que não vai deixar isso te destruir. Eu prometo. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas, não porque estivesse calma, mas porque estava exausta, esgotada física e emocionalmente. Não sonhei. Não pensei. Apenas mergulhei num vazio escuro por 8 horas. Acordei com o sol entrando pela janela, desorientada por um instante. Onde eu estava? O que tinha acontecido? Então tudo voltou à tona, Clary, Julia, as gravações, a prisão. Minha nova vida neste apartamento desconhecido. Levantei-me. Fiz café. Sentei-me na varanda e observei o parque. Havia crianças brincando, mães empurrando carrinhos de bebê, idosos caminhando lentamente. Vida normal, uma vida que seguia em frente, indiferente à minha tragédia pessoal. Arthur me ligou no meio da manhã. Eleanor, tenho novidades. O Dr. Vincent foi preso ontem à noite em seu consultório. Ele tentou fugir, mas o pegaram no aeroporto. Ele tinha uma passagem para Guatemala. Descobriram também que ele tem outros 5 casos semelhantes, famílias que o contrataram para declarar parentes idosos incapazes. Ele é um criminoso profissional. Vai passar muitos anos na prisão. Além disso, Clara e Julian tiveram sua audiência inicial. O juiz negou-lhes a fiança. Ele os considerou um risco de fuga. Eles permanecerão sob custódia até o julgamento. Isso pode levar meses. Senti algo estranho. Não era satisfação. Não era vingança. Era apenas vazio. Minha filha estava numa cela, dormindo num catre duro, comendo comida de presidiário, vestindo um macacão laranja e eu não sentia nada. Nem tristeza, nem alívio, apenas um buraco enorme onde antes havia o amor de mãe. Obrigado por me avisar, Arthur. Ele hesitou antes de continuar. Eleanor, tem mais uma coisa. A Clary quer te ver. Ela fez um pedido formal de visita. Você não é obrigada a aceitar. Aliás, eu recomendo que você não vá. Não vai te fazer bem nenhum. Meu coração disparou. Vê-la. Encará-la. Ouvir o que ela tinha a dizer agora que estava presa. Não. Não quero vê-la. Não agora. Talvez nunca. Entendo. Vou negar o pedido. 3 semanas se passaram. Adaptei-me à rotina do apartamento. Caminhava no parque todas as manhãs. Lia livros que havia adiado por anos. Assistia a filmes antigos. Cozinhava refeições simples para mim. Lentamente, muito lentamente, comecei a me sentir como uma pessoa novamente, não uma vítima, não uma mãe traída, apenas Eleanor, uma mulher de 69 anos reconstruindo sua vida do zero. Arthur vinha me visitar 2 vezes por semana. Ele me trazia atualizações sobre o caso. Ele me ajudou com a documentação bancária para que eu recuperasse o controle total das minhas contas.
Ele me acompanhou às reuniões com o tabelião para proteger legalmente todos os meus bens. Um dia bateram à minha porta. Era Sofia, a governanta que me salvara. Senhora Eleanor, espero não estar incomodando. Eu só queria vê-la para ter certeza de que estava tudo bem. Deixei-a entrar. Preparei um chá. Sentamo-nos na pequena sala de estar. Sofia era uma jovem de pouco mais de 30 anos, longos cabelos castanhos, olhos gentis, mãos nervosas que não paravam quietas. Obrigada, Sofia. Obrigada por se arriscar por mim. Ela balançou a cabeça negativamente. Eu não conseguia ficar calada. Quando ouvi a senhora Clary falando ao telefone sobre interná-la, sobre os documentos falsos, sobre o dinheiro, eu soube que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia como. Eu não tinha provas. Então comecei a gravar as conversas com meu celular. Durante 2 semanas, gravei tudo o que pude. Quando a senhora Clary me pegou e me demitiu, eu já tinha material suficiente. Escrevi aquele bilhete para você. Entreguei as gravações. E rezei para que tivesse chegado a tempo. Você chegou a tempo. Você salvou minha vida. Se não fosse por você, eu estaria trancado em uma ala psiquiátrica agora mesmo, drogado, perdido, roubado. Sofia enxugou as lágrimas. Minha avó passou por algo semelhante anos atrás. Um tio a colocou em um asilo horrível para receber sua pensão. Ela morreu lá sozinha, confusa, sem entender por que sua própria família a abandonou. Quando vi que a senhora Clary estava planejando fazer o mesmo com você, não pude deixar que acontecesse. Não de novo. Não com outra avó. Não com outra mãe. Nos abraçamos, 2 estranhos unidos por um ato de coragem, por um momento de humanidade em meio a tanta escuridão. Sofia tornou-se minha amiga. Ela vinha me visitar toda semana. Contava-me sobre sua vida, sobre seus estudos. Ela estudava enfermagem à noite enquanto trabalhava durante o dia. Ela tinha sonhos, planos, um futuro. Decidi ajudá-la. Paguei a mensalidade integral dela, $15.000. Ela chorou. Não posso aceitar isso, senhora Eleanor. É demais. Eu insisti. Você me deu a minha vida. Deixe-me dar a você o seu futuro. Você merece estudar sem preocupações. Você merece oportunidades. Por favor, aceite-as. Ela finalmente aceitou. Ela me prometeu que, quando se formasse, ajudaria outros idosos, os protegeria, seria a voz deles quando ninguém mais os ouvisse. Arthur me ligou numa manhã de abril. Eleanor, o julgamento está marcado para 15 de maio. Eles vão precisar que você testemunhe. Você terá que encarar Clary no tribunal. Você terá que contar a sua história diante de um juiz e um júri. Vai ser difícil, muito difícil. Mas é necessário. Estou pronto, Arthur. Vou testemunhar. Vou dizer a verdade. E vou olhar nos olhos dela enquanto faço isso. Ótimo. Vamos preparar seu depoimento. Vamos repassar cada detalhe. Quando chegar o dia, você estará completamente preparado. O dia 15 de maio chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei com um nó no estômago. Hoje eu enfrentaria Clary no tribunal. Hoje eu teria que contar minha história diante de estranhos. Hoje eu teria que reviver cada momento de traição enquanto minha filha me assistia da mesa da defesa. Vesti-me com cuidado, um terno cinza escuro, uma blusa branca e sapatos fechados confortáveis. Arthur aconselhou-me a parecer respeitável, séria, confiável, como a mulher competente que sou, e não como a vítima frágil que Clary queria que todos acreditassem que eu era. Arthur me buscou às 8 da manhã. O julgamento começou às 9. Chegamos ao tribunal com meia hora de antecedência. Era um prédio antigo e imponente, com colunas de pedra e corredores que cheiravam a papel velho e medo. Sentamo-nos num banco do lado de fora da sala de audiências número 3. O agente Jackson chegou pouco depois. Bom dia, senhora Eleanor. Como a senhora está se sentindo? Nervosa, mas preparada? Ela assentiu com a cabeça. Ótimo. Lembre-se, quando estiver depondo, apenas responda às perguntas que lhe forem feitas. Seja claro.
Seja direto. Não deixe que o advogado de defesa o intimide. Ele tentará confundi-lo, fazê-lo parecer vingativo ou irracional. Mantenha a calma. Diga a verdade. A verdade sempre vence. Entramos no tribunal. Era menor do que eu imaginava, paredes cor creme, bancos de madeira escura para o público, a bancada do juiz na frente, elevada, imponente e 2 mesas em frente a ela, uma para a acusação, outra para a defesa. E lá estavam eles, Clary e Julian, sentados lado a lado com seus advogados. Clary usava um vestido preto simples, sem maquiagem, cabelo preso, tentando parecer humilde e inocente. Quando nossos olhares se encontraram, ela não desviou o olhar. Ela sustentou meu olhar com algo que parecia um desafio, como se dissesse: "Você ainda acha que vai ganhar essa?" O juiz entrou. Todos de pé. Era um homem na casa dos 60 anos, cabelos completamente brancos, expressão severa, óculos de aro de metal. Podem se sentar. Esta sessão está aberta. O caso é do Estado contra Clary Martinez OA e Julian OA Randon. Acusação: pode prosseguir com o depoimento da sua primeira testemunha. O agente Jackson se levantou. O Estado convoca a senhora Eleanor Martinez para depor. Meu coração estava batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvi-lo. Eu me levantei. Caminhei até o banco das testemunhas. Jurei dizer a verdade. Sentei-me. O microfone à minha frente amplificava a cada respiração. O agente Jackson começou com perguntas simples: nome completo, idade, endereço atual e parentesco com os réus. Então as perguntas ficaram mais difíceis. Quando você percebeu pela primeira vez que algo estava errado? Pode descrever os incidentes que sua filha alegou comprovarem sua suposta demência? Quando você recebeu o envelope com as gravações? Comecei a contar lentamente, minha voz tremendo no início, mas depois mais firme, mais forte. Contei tudo: os supostos lapsos de memória que nunca aconteceram, as consultas médicas com o Dr. Vincent, os comprimidos que encontraram no meu quarto, as gravações em que Clary e Julian planejavam me internar à força, o plano para roubar meus pertences e meu dinheiro. O advogado de Clary se levantou para o interrogatório. Era um homem na casa dos 40 anos, terno preto caro, sorriso condescendente. Senhora Martinez, a senhora tem 69 anos, correto? Sim. E é normal que pessoas nessa idade comecem a ter problemas de memória, não é? Às vezes. Mas não tenho problemas de memória. Ele sorriu. Mas como você pode ter certeza? Se você tivesse problemas de memória, não se lembraria de tê-los. Isso faz parte da doença. Porque o Dr. Cole, um psiquiatra certificado, me avaliou completamente e confirmou que estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais. O laudo dele está comprovado. O advogado mudou de tática. Não é verdade que você e sua filha tiveram desentendimento sobre a administração das finanças da família? Não. Nunca discutimos sobre dinheiro. E não é verdade que você se recusou a dar à sua filha acesso a informações financeiras que ela tinha o direito legítimo de saber? Ela não tinha direito a isso. O testamento do meu marido era muito claro. Eu sou a única herdeira dos seus bens. Clary recebe uma pensão mensal até a minha morte. Depois disso, tudo passa para ela. Foi isso que o pai dela determinou. O advogado insistiu. Mas $2.000 por mês é muito pouco considerando que você tem mais de 700 mil em patrimônio. Você não acha isso injusto para sua filha? Meu marido tomou essa decisão porque conhecia a filha melhor do que eu pensava. Agora eu entendo por quê. O advogado fingiu exasperação. Senhora Martinez, não é possível que a senhora tenha interpretado mal conversas inocentes. Que sua filha e seu genro estivessem simplesmente preocupados com o seu bem-estar e estivessem explorando opções legítimas de cuidados. Não interpretei nada errado. Eles estão gravados planejando me drogar, falsificar documentos médicos, subornar um médico e me roubar. Isso não é cuidado. Isso é crime. O juiz interveio. Professor, vá direto ao ponto ou termine seu interrogatório. O advogado desistiu. Sem mais perguntas. Desci do palanque. Minhas pernas mal me sustentavam, mas consegui.
Outras testemunhas depuseram em seguida. Sofia testemunhou sobre as conversas que ouviu enquanto trabalhava na minha casa. O Dr. Benjamin Cole explicou sua avaliação psiquiátrica e por que eu não apresentava sinais de demência. Um perito contábil detalhou como Claire e Julian tentaram acessar ilegalmente minhas contas bancárias. Um investigador do Ministério Público explicou os contratos de venda fraudulentos que encontraram. Cada depoimento era mais um prego no caixão da defesa de Claire. Em seguida, foi a vez do Dr. Vincent. Ele também enfrentava acusações, mas havia concordado em cooperar com a promotoria em troca de uma pena reduzida. Ele subiu ao estrado com uma expressão derrotada. Sim, Claire Martinez me pagou $10.000 para falsificar os laudos médicos da mãe dela. Sim, assinei documentos declarando que a senhora Eleanor tinha demência grave sem tê-la avaliado adequadamente. Sim, prescrevi medicamentos controlados em nome dela para que pudessem sedá-la sem o seu conhecimento. Já fiz isso antes com outros pacientes. É mais comum do que as pessoas imaginam, famílias dispostas a pagar para se livrar de parentes idosos inconvenientes. Finalmente, Claire subiu ao estrado. Seu advogado tentou retratá-la como uma filha preocupada que tomou decisões ruins por desespero. Senhorita Martinez, pode explicar ao júri por que tomou essas atitudes? Claire olhou para o júri com os olhos cheios de lágrimas, uma cena perfeitamente ensaiada. Eu estava desesperada. Minha mãe, ela não era a mesma depois que meu pai morreu. Ela estava deprimida. Estava negligenciando a própria saúde. Eu tinha medo que ela se machucasse. Eu só queria ajudá-la. Talvez eu tenha tomado as decisões erradas, mas minhas intenções eram boas. A agente Jackson levantou-se de um salto. Objeção. A ré está mentindo. Temos gravações em que ela admite que fez isso por dinheiro, não por preocupação. O juiz permitiu que a acusação reproduzisse as gravações na íntegra para o júri. A voz de Claire ecoou pela sala. Mamãe teve a vida dela. Agora é a minha vez. Assim que ela for internada, poderemos acessar as contas dela. Isso muda nossas vidas. Observei a reação do júri, expressões de repulsa, de indignação, de horror. Claire tentou explicar. Eu estava frustrado quando disse isso. Não era minha intenção. Era apenas um desabafo. Mas ninguém acreditou nela. As evidências eram esmagadoras, irrefutáveis e condenatórias. O julgamento durou 3 dias, depoimentos, apresentação de provas e alegações finais. Por fim, o júri se retirou para deliberar. Esperamos 4 horas no corredor. Arthur me trouxe café. Sofia segurou minha mão. O agente Jackson revisou os documentos. Fiquei olhando para o chão, pensando em tudo que havia perdido, não apenas dinheiro ou bens materiais, mas minha filha, minha única família, embora agora eu entendesse que a havia perdido há muito tempo. Ou talvez eu nunca a tivesse de verdade. O júri retornou. Todos de pé. A presidente do júri, uma mulher na casa dos 50 anos que usava óculos, leu o veredicto. No caso do Estado contra Claire Martinez O.A. e Julian O.A. Randon, pela acusação de conspiração para cometer fraude, consideramos os réus culpados. Pela acusação de falsificação, culpados. Pela acusação de tentativa de sequestro, culpados. Pela acusação de abuso financeiro contra idosos, culpados. Claire desabou. Começou a soluçar. Julian apenas baixou a cabeça. O juiz falou. A sentença será proferida daqui a 30 dias. Até lá, os réus permanecerão sob custódia. Esta sessão está encerrada. O martelo bateu. Acabou. Saí do tribunal com Arthur e Sofia, um de cada lado. Lá fora, havia repórteres, câmeras e perguntas aos gritos. Senhora Martinez, como a senhora se sente? Que mensagem a senhora tem para outras famílias? A senhora perdoará sua filha? Eu não respondi. Apenas caminhei até o carro, para minha nova vida. Em frente. 30 dias depois, voltei ao tribunal para a leitura da sentença. Desta vez, eu me sentia diferente, mais forte, mais segura. Eu não era mais a mulher assustada que havia fugido de casa com um envelope na mão. Eu era uma sobrevivente, uma mulher que havia enfrentado o pior e saído do outro lado.
Arthur caminhava ao meu lado com sua pasta de couro. Sofia havia tirado folga do trabalho para me acompanhar. Você não está sozinha, senhora Eleanor. Você nunca mais estará sozinha. Suas palavras me confortaram. O tribunal estava lotado, mais lotado do que durante o julgamento. Curiosos, parentes distantes que nunca se importaram comigo, mas que agora queriam presenciar o escândalo. Repórteres anotando tudo. O juiz entrou e todos nós nos levantamos. Trouxeram Clara e Julian. Ela parecia abatida. Tinha emagrecido. Tinha olheiras profundas e escuras. O cabelo estava sem brilho. A custódia a havia destruído fisicamente. Julian não parecia melhor, ombros caídos, olhar perdido. Duas pessoas que apostaram tudo e perderam tudo. O juiz começou. Analisei cuidadosamente todos os elementos deste caso, os depoimentos, as provas, o histórico dos réus, e devo dizer que este é um dos casos mais perturbadores que vi em meus 30 anos como juiz. A traição de uma filha para com sua mãe, a conspiração fria e calculada para privar uma idosa de sua liberdade e de seus bens, o envolvimento de um profissional médico corrupto, tudo isso revela uma profunda degradação moral. O juiz fez uma pausa. Ele olhou diretamente para Clary. Senhorita Martinez, tem algo a dizer antes que eu profira a sentença? Clary se levantou, tremendo. Seu advogado tentou ajudá-la, mas ela o dispensou com um gesto de mão. Meritíssimo, eu só quero dizer à minha mãe que sinto muito por tudo, por ter me deixado cegar pela ambição, pela inveja, pelo ressentimento, que não há justificativa para o que fiz, que entendo se ela nunca me perdoar. Ela se virou para mim. Mãe, eu destruí tudo. Destruí nosso relacionamento. Destruí minha vida. Destruí a confiança. E o pior é que fiz isso conscientemente. Não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Foi uma decisão que tomei dia após dia, durante meses. E agora terei que conviver com isso para sempre. Suas lágrimas pareciam genuínas, mas já não me comoviam. Ela havia derramado lágrimas falsas demais na minha frente ao longo dos anos. Como eu poderia saber quais eram verdadeiras agora? O juiz prosseguiu. O remorso é importante, mas não apaga o dano causado. Senhorita Martinez, você conspirou para privar sua mãe de sua liberdade, roubar seus bens, destruir sua reputação e sua saúde mental. Essas ações merecem uma punição severa. Pelos crimes de conspiração para cometer fraude, falsificação, tentativa de sequestro e abuso financeiro contra idosos, condeno a 12 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 6 anos. Clary gritou. Não, por favor, 12 anos. Terei 46 anos quando sair. Minha vida terá acabado. Seu advogado assegurou. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Senhor OA, por favor, levante-se. Julian ficou de pé com dificuldade. Você participou ativamente dessa conspiração. Você subornou um médico. Você preparou documentos fraudulentos. Você planejou a internação forçada. Pelos mesmos crimes, eu o condeno a 10 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 5 anos. Julian não reagiu. Apenas acenou com a cabeça, como se já esperasse por isso. O juiz olhou para mim. Senhora Martinez, a lei permite que as vítimas leiam uma declaração de impacto, se assim o desejarem. Gostaria de dizer algo? Eu me levantei. Arthur tinha me ajudado a preparar algo, mas naquele momento decidi falar com o coração. Meritíssimo, durante meses vivi com medo de estar perdendo a cabeça, medo de ser um fardo para minha filha, medo de não me lembrar de coisas que supostamente havia feito. Esse medo me consumiu. Me fez duvidar de mim mesma a cada segundo. E tudo era mentira, uma mentira inventada pela minha própria filha, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Respirei fundo. Perdi meu marido há 2 anos. Essa perda quase me destruiu. Mas isto foi pior, porque perdi minha filha enquanto ela ainda estava viva. Perdi a ilusão de que ela me amava. Perdi a fé na família. Perdi a capacidade de confiar. E você não recupera essas coisas com uma sentença de prisão. Você não as recupera com um pedido de desculpas.
Talvez você nunca as recupere. Mas eu aprendi algo. Aprendi que sou mais forte do que pensava. Que posso sobreviver ao pior. Que posso reconstruir minha vida do zero. E ninguém pode tirar isso de mim. Olhei diretamente para Clary. Clary, eu te dei tudo. Te dei a vida. Te dei amor. Te dei educação. Te dei oportunidades. E você me retribuiu com traição. Não sei se algum dia poderei te perdoar. Sinceramente, não sei. Mas sei que vou seguir em frente. Vou viver o resto dos meus anos com dignidade. Vou ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Vou garantir que seu crime não tenha sido em vão, que sirva para proteger outros pais idosos de filhos inescrupulosos. Essa será sua única contribuição positiva para este mundo. Sentei-me. A sala do tribunal estava em absoluto silêncio. O juiz falou pela última vez. Além das penas de prisão, ordeno que os réus paguem indenização integral à senhora Martinez por todos os honorários advocatícios e danos morais, o valor será determinado em audiência posterior. Também determino que ambos os réus estejam proibidos de contatar a vítima pelos próximos 20 anos. Qualquer violação desta ordem resultará em acusações adicionais. A sessão está encerrada. O martelo foi batido. Os policiais levaram Clary e Julia embora. Ela se virou uma última vez. Nossos olhares se encontraram. Vi algo em seus olhos que me surpreendeu. Não era ódio. Não era remorso. Era resignação, aceitação. O olhar de alguém que havia perdido tudo por causa da própria ganância. Saímos do tribunal. Desta vez, ignorei os repórteres. Entrei no carro de Arthur. Sofia estava no banco de trás. Como você se sente, Eleanor? Não sei. Aliviado, talvez triste, vazio. É estranho. Eu ganhei, mas sinto como se tivesse perdido. Arthur dirigiu devagar. É normal se sentir assim. Justiça não é o mesmo que cura. Você obteve justiça. A cura, essa levará tempo, mas virá. Eu prometo. Sofia inclinou-se para a frente por trás e apertou meu ombro. E estaremos com você durante todo esse processo. Você não está sozinho. Passaram-se semanas, depois meses. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em traumas familiares, a doutora Julia Reis, uma mulher sábia na casa dos 60 que me ajudou a processar tudo, o luto, a traição, a culpa. Sim, culpa, porque uma parte de mim ainda se perguntava se eu tinha sido uma mãe ruim, se eu tinha falhado de alguma forma, se havia sinais que eu deveria ter percebido. O doutor Reis me ajudou a entender que não, eu não criei a ganância de Clary. Eu não plantei o mal em seu coração. Cada pessoa é responsável por suas próprias decisões. Um dia recebi uma carta. Era de Clary, da prisão. Segurei-o nas mãos por horas antes de abri-lo. Finalmente, tomei coragem. Mãe? Não espero que você leia isto. Não espero que você responda. Só preciso lhe dizer que todos os dias aqui dentro penso no que fiz. Vejo mulheres aqui que mataram, que roubaram, que destruíram vidas, e percebo que sou igual a elas. Cruzei uma linha da qual não há volta. Troquei amor por dinheiro. Troquei integridade por ambição. E agora estou pagando o preço. Não estou pedindo seu perdão porque não o mereço. Estou apenas pedindo que você siga em frente, que seja feliz, que viva plenamente. Porque se você não conseguir ser feliz depois de tudo isso, então eu realmente venci. Então eu realmente destruí você. Não me dê esse poder. Dobrei a carta. Guardei-a numa gaveta. Não respondi. Talvez um dia. Talvez nunca. Eu ainda não sabia. Mas as palavras dela ficaram comigo, não me dê esse poder. Ela tinha razão em uma coisa. Se eu permanecesse presa à dor, à amargura, ela teria vencido de qualquer maneira. Eu precisava seguir em frente. Precisava encontrar um propósito. Precisava viver. 6 meses após a sentença, tomei uma decisão. Eu não ia deixar que minha história terminasse em tragédia.
Eu ia transformar minha dor em propósito. Entrei em contato com uma organização sem fins lucrativos que protegia os direitos dos idosos. Chamava-se Silver Voices. Contei-lhes toda a minha história. A diretora, uma mulher chamada Caroline Vargas, ouviu atentamente. Senhora Eleanor, seu caso é mais comum do que você imagina. Todos os anos recebemos centenas de denúncias de famílias que abusam financeiramente de seus idosos, mas poucos têm a coragem de denunciar. Menos ainda têm provas tão sólidas quanto as suas. Precisamos de pessoas como você, pessoas dispostas a falar, a educar, a impedir que outros passem pela mesma situação. Tornei-me porta-voz da organização. Comecei a dar palestras em centros comunitários, igrejas e grupos de aposentados. Contei minha história sem vergonha, sem esconder detalhes. Expliquei os sinais de alerta, o isolamento social, os comentários sobre memória e confusão, o controle financeiro gradual, a introdução de novos médicos ou advogados. Ensinei-os a se protegerem legalmente e testamentos claros, procurações com poderes limitados, contas bancárias com alertas automáticos, avaliações médicas independentes regulares. Cada conversa potencialmente salvou alguém do mesmo destino que eu. Sofia se formou em enfermagem com louvor. Em sua cerimônia, ela dedicou sua conquista a mim. Essa mulher me deu a chance de realizar meus sonhos. Mas, mais importante ainda, ela me ensinou que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo que seja difícil, mesmo que seja perigoso, mesmo que ninguém esteja vendo. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Chorei de orgulho. Ela não era minha filha biológica, mas havia se tornado minha família, minha verdadeira família. Aquela que você escolhe, construída sobre lealdade e amor genuíno. Arthur continuou sendo meu anjo da guarda. Ele cuidava dos meus assuntos jurídicos. Ele me acompanhava em eventos importantes. Ele se tornou mais do que meu advogado, ele se tornou meu amigo, meu confidente. Um dia ele me convidou para jantar em sua casa. Conheci sua esposa, seus filhos, seus netos, uma família linda, acolhedora e genuína. A esposa dele me abraçou. Arthur nos contou tudo sobre você. Você é uma mulher extraordinária. Meus filhos querem te conhecer. Eles dizem que você é uma heroína. Corei. Eu não sou um herói. Sou apenas um sobrevivente. Ela balançou a cabeça negativamente. É a mesma coisa. Sobreviver quando tudo está contra você é o ato mais heróico de todos. Vendi minha casa, a casa onde morei por 40 anos, onde criei Clary, onde cada canto guardava uma memória contaminada. Um jovem casal com um bebê a comprou. Eles iriam reformá-la completamente, enchê-la de novas memórias, de amor verdadeiro, de risos sinceros. Fiquei feliz em saber que ela teria um novo propósito, que deixaria de ser a casa do escândalo, a casa onde uma filha traiu a mãe. Com o dinheiro da venda, quitei todas as minhas dívidas legais. Doei $50.000 para Silver Voices. Investi o restante para garantir meu futuro, um futuro que não dependesse mais de ninguém além de mim. Mudei-me para um apartamento menor perto do parque. Tinha um quarto extra que transformei em escritório. De lá, coordenava minhas palestras. Respondia e-mails de pessoas pedindo ajuda. Escrevi artigos sobre maus-tratos a idosos para revistas locais. Minha vida voltou a ter sentido, não o sentido que eu esperava, não o de uma avó feliz rodeada por uma família amorosa, mas o sentido de alguém que transforma trauma em serviço, que transforma dor em proteção para os outros. Um ano após o julgamento, recebi um telefonema da prisão. Clary queria me ver. Dessa vez eu aceitei, não por ela, mas por mim. Porque eu precisava encerrar esse capítulo completamente. Precisava olhar nos olhos dela e confirmar que eu havia seguido em frente, que eu não havia lhe dado o poder de me destruir. Fui numa terça-feira à tarde. Arthur se ofereceu para ir, mas eu disse não. Eu tinha que fazer isso sozinha. A sala de visitas era fria, com mesas de metal aparafusadas ao chão, cadeiras desconfortáveis e um cheiro de desinfetante e desespero. Clary foi conduzida por um guarda. Ela vestia o uniforme laranja. Seu cabelo estava curto agora, sem maquiagem. Ela parecia mais velha do que seus 34 anos. Ela sentou-se à minha frente. Por um minuto, nenhuma de nós disse nada.
Apenas nos olhamos, duas estranhas que um dia foram mãe e filha. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Obrigada por ter vindo, mãe. Eu não achei que você viria. Eu vim porque precisava te ver. Precisava confirmar que estou bem, que segui em frente, que você não me destruiu. Clary assentiu lentamente. Estou feliz. De verdade. Tive muito tempo para pensar aqui dentro, para entender o que fiz, para ver quem eu realmente era. E não gosto do que vejo. Mãe, eu era uma pessoa horrível, gananciosa, egoísta, cruel. E o pior é que eu justificava tudo. Eu me convenci de que tinha o direito, de que merecia mais, de que você era quem estava sendo injusta. Mas eu era injusta. Eu era o monstro. Roubei os anos mais preciosos da minha própria mãe. E para quê? Por dinheiro, dinheiro de que eu nem precisava desesperadamente. Só porque eu queria mais. Sempre mais. Eu ouvi sem interromper. Mãe, eu não espero seu perdão. Eu sei que o que fiz é imperdoável, mas preciso que você saiba que o remorso é real. Todas as noites eu vou dormir pensando no seu rosto quando você descobriu, no terror que você deve ter sentido, na traição, e isso me destrói. Me destrói literalmente por dentro. Respondi calmamente. Clary, passei meses me perguntando o que eu fiz de errado, onde falhei como mãe, mas minha terapeuta me ajudou a entender que não era minha culpa, que você fez suas escolhas, que cada pessoa é responsável pelo seu próprio caráter. Eu te dei amor. Eu te dei valores. Eu te dei oportunidades. O que você fez com tudo isso foi sua escolha. Ela chorou, chorou com todo o corpo, soluços que sacudiam seus ombros. Tenho mais 11 anos aqui dentro, 11 anos para pensar no que perdi. Não apenas minha liberdade. Perdi você. Perdi minha integridade. Perdi meu futuro. Julian me culpa. Ele diz que foi tudo ideia minha, que ele apenas me seguiu. E ele está certo. Eu o convenci. Eu o pressionei. Eu elaborei todo o plano. Sou o vilão desta história. E terei que conviver com isso pelo resto da minha vida. Eu me levantei. O horário de visitas estava terminando. Clary, talvez um dia eu possa te perdoar. Não sei. Ainda não. Mas o que posso te dizer é o seguinte: seu crime não foi em vão. Por causa do que você me fez, estou ajudando dezenas de idosos a se protegerem. Estou dando palestras. Estou educando. Estou impedindo que outros passem pela mesma coisa. Então, de alguma forma distorcida, você deu um propósito aos meus últimos anos. Não é o propósito que eu queria, mas é o propósito que tenho, e estou usando-o. Ela olhou para mim com uma expressão que lembrava gratidão misturada com dor. Obrigada, mãe, por ter vindo, por me contar isso. Me ajuda a ver que algo bom surgiu de algo tão terrível. Assenti com a cabeça e saí. Não olhei para trás. Hoje, 2 anos depois daquele pesadelo, vivo em paz. Não é uma paz perfeita. Ainda tenho dias difíceis, dias em que choro pela filha que perdi, pela família que nunca terei, pelos netos que nunca conhecerei. Mas também tenho dias bons, muitos dias bons. Dias em que recebo cartas de agradecimento de pessoas que assistiram às minhas palestras e se protegeram a tempo. Dias em que Sofia vem jantar e me conta sobre seus pacientes. Dias em que Arthur me convida para festas de família e me tratam como parte do clã. Aprendi que família não é só sangue. É lealdade. É amor genuíno. É estar presente quando tudo desmorona. Sofia é mais filha para mim do que Clary jamais foi. Arthur é mais família para mim do que qualquer parente biológico. E as dezenas de idosos que ajudei, eles são meu legado, meu verdadeiro legado. Não propriedades ou dinheiro, mas vidas protegidas, famílias preservadas, abusos evitados. Naquela noite, quando Clary me entregou aquele envelope, sussurrando, arrume suas coisas e se salve, pensei que minha vida tinha acabado. Mas, na verdade, estava apenas começando de uma forma que eu jamais imaginei, dolorosa, difícil, mas também significativa, poderosa, real. Eu tinha 24 horas para salvar minha vida, e consegui. Não só isso, usei essa experiência para salvar a vida de outras pessoas.
E isso, no fim das contas, é a única coisa que importa, não quanto dinheiro você tem, não quantas crianças te visitam, mas quantas vidas você tocou, quanta diferença você fez, quanto bem você deixou no mundo. Optei por partir em paz. E essa escolha me salvou muito mais do que qualquer fuga. Isso salvou minha alma.